Presta atenção, eu quero que você volte comigo para uma das cenas mais tensas da Sociedade do Anel, lá do filme. O Frodo está na estalagem do pônei saltitante. Imri, um deslize, um movimento em falso e o anel escorrega para o seu dedo. O mundo ao redor some, e então o terror puro. Uma voz sombria e poderosa ecoa em sua mente. Eu vejo você. O olho de Sauron em chamas toma conta da visão dele. A quilômetros de distância, os Nazgûl, que cavalgavam em outra direção, param, gritam e se viram, como se eles tivessem agora a localização exata do Frodo. A mensagem que o filme nos passa é algo bem cristalino. Colocar o anel é como disparar um sinalizador para o céu de Mordor. Mas aí vem a pergunta que vale 1 milhão de moedas do Smaug. Se é assim, como em nome de Eru, o Bilbo Bolseiro usou o anel por dezenas de vezes e viveu para contar a história. E essa aparente contradição, que parece um furo de roteiro gigante capaz de derrubar toda a lógica da jornada do Frodo, mas a verdade é que para entender isso a gente precisa separar O Senhor dos Anéis do cinema do Senhor dos Anéis do cânone do livro. Já que no livro as regras funcionam de uma forma mais sutil e complexa. Oi, eu sou o Fael e hoje aqui no Mansão Nerd a gente vai explorar mais uma diferença dos filmes e dos livros, para finalmente entender a natureza do anel e por que o Bilbo foi um fantasma para o Sauron por mais de 60 anos. Então se prepara aí porque essa explicação vai mudar a forma como você enxerga a maior saga de fantasia de todos os tempos. Primeiro ponto fundamental. Essa cena do pônei saltitante mostrada no cinema é uma brilhante liberdade criativa do Peter Jackson. E assim, ela faz todo o sentido do ponto de vista cinematográfico. É uma forma mais visual, imediata e poderosa de mostrar para o público o perigo constante que o Frodo corre. E ele fez isso porque no cinema o público precisa de uma demonstração mais clara de causa e efeito. E isso foi uma forma brilhante de adaptar a mídia do livro para a mídia do cinema. Mas agora, nos livros, a cena é bem menos espetacular e muito mais intrigante. O Frodo, para se livrar de uma situação embaraçosa, sobe na mesa, começa a cantar e dançar e tropeça. E então, que no susto, o anel vai parar no seu dedo. Ele desaparece sim, causando muito alvoroço em todo mundo que está em volta. Mas não tem um olho de Sauron, a voz, e os Nazgûl não mudam a rota magicamente naquele instante. Pelo contrário, eles chegaram ali em Bree porque estavam seguindo as pistas, usando informantes como o próprio Bill Samambaia. Ou seja, para eles chegarem ali foi um trabalho de investigação, e não algo como um GPS mágico, um alarme mágico quando o Frodo coloca o anel. E estabelecer isso no nosso vídeo é o primeiro passo. O anel não é um GPS. Agora, vamos analisar o histórico do portador anterior. Bom, já que eu consegui tirar essa ideia de GPS de Mordor da cabeça de quem já só assistiu o filme, a história do Bilbo faz todo sentido. Vamos voltar no tempo, lá no ano de 2941 da Terceira Era, quando o Bilbo encontra o anel nas cavernas dos Goblins. E a partir dali, ele usa o anel em momentos de extremo perigo. Primeiro, para escapar do próprio Gollum e logo depois de um exército de Goblins. Isso foi um uso de muito risco para o Bilbo. E, como a gente viu, foi um silêncio total da parte do Sauron. Depois disso, temos a Floresta das Trevas. Ele usa o anel repetidamente para iludir as aranhas gigantes. E também para se infiltrar no castelo do Rei Thranduil. E assim, nesse momento ele estava a um pulo de Dol Guldur, onde o Sauron estava escondido na época. E mesmo assim, com o Sauron quase ali do lado, não vimos nada. Além disso, ele também usa o anel para entrar na Montanha Solitária e usa novamente na Batalha dos Cinco Exércitos para tentar sobreviver. E isso tudo foi só na própria aventura do Bilbo, porque depois de voltar ao condado, ainda teve aquele uso mais famoso dele, que foi no truque de desaparecimento dos 111 anos dele. Agora imagina só, se cada um desses eventos disparasse um alarme. O Sauron já teria enviado todos os seus exércitos para o condado antes mesmo da jornada do Frodo começar. Porém, a grande virada de chave para o Sauron, a primeira pista real que ele teve em séculos, só veio muito mais tarde, no ano de 3017 da Terceira Era, quando os seus servos finalmente conseguem capturar e torturar o Gollum. E esse é um detalhe que é puro ouro na lore do Senhor dos Anéis. No livro Contos Inacabados, no capítulo chamado A Caça ao Anel, o Tolkien detalha a total falta de pistas que o Sauron tinha até aquele momento. E foi somente sob tortura que o Gollum gritou duas palavras, condado e bolseiro. E aí sim que iniciou a caçada do Sauron.
Até aquele ponto, ele estava totalmente no escuro. Ironia não, o Senhor do Escuro no escuro. Agora você deve estar se perguntando: ok, Fael, eu entendi, mas então o anel nunca pôde ser detectado? E a resposta é que sim, ele pôde. Mas as raras vezes que isso acontece são tão específicas que elas acabam confirmando a regra geral. Elas servem mais como exceções que mostram como a regra geral funciona. A primeira acontece em Amon-Hen, que é a Colina da Visão. Após fugir de Boromir, o Frodo coloca o anel, sobe até o topo de um antigo local de poder. No livro, ele não se senta no que chamam de assento da visão. No entanto, só do fato dele estar ali perto, naquele lugar elevado e mágico, com um anel no dedo, amplifica enormemente o poder do anel. E então, quando ele ousa usar para a direção de Mordor, a conexão se estabelece. Ele sente o olho, uma vontade terrível sonda ele, quase encontrando ele mesmo. Não foi uma combinação de dois itens mágicos, mas como se fosse a sinergia do anel com um local de poder que quase expôs aonde o Frodo estava. E ele só se salvou por causa da intervenção mental do Gandalf. Agora, a segunda exceção acontece lá no clímax da história, na Montanha da Perdição. Ali, no coração do poder de Sauron, o Frodo não apenas usa o anel, ele reivindica para si. Ele declara: o anel é meu. E aquele momento é como se tivesse um trovão em Mordor. A terra de Barad-dûr treme. A mente de Sauron, que estava focada a quilômetros dali na batalha contra o exército de Aragorn, se vira com uma velocidade alucinante. E pela primeira vez ele vê a verdade. Ele entende a loucura do seu plano e a genialidade do plano dos seus inimigos. Ali, a detecção foi instantânea porque o Frodo assumiu o poder do anel bem no lugar que era o epicentro do poder do Sauron. Mas então, qual que é o poder passivo do anel? É uma atração sutil, uma percepção quase que difusa? Para conseguir explicar isso, eu vou usar uma analogia aqui que eu gostaria que você pensasse como se fosse a diferença que eu tô passando nesse exato momento que eu tô gravando. Algum vizinho meu aqui tá fazendo churrasco e eu tô sentindo o cheiro do churrasco. Eu sei que tem alguém aqui por perto que tá assando uma carninha, tá dando água na boca. Porém, eu não sei exatamente qual vizinho é, se é na rua de baixo, na rua de cima, em algum dos dois lados aqui. Não tenho uma localização exata como se fosse o Waze. Espero que tenha dado para entender mais ou menos. E, por exemplo, a própria escolha do Sauron para escolher Dol Guldur é um ótimo exemplo. A motivação principal dele de escolher aquele lugar foi puramente estratégica. Afinal de contas, era um bom lugar para ele se esconder e recuperar suas forças, e era longe de Gondor. Agora, eu vi muita gente falando por aí de que ele foi para lá como se fosse uma escolha inconsciente, quase uma atração sutil pelo um anel que, na teoria, estava, entre aspas, perdido no rio Anduin, que era ali perto. Mas, na minha opinião, foi algo puramente estratégico ele ter escolhido ali. Não teve essa questão de atração ou decisão inconsciente. E a mesma lógica vale para os Nazgûl. Quando eles partiram pela caçada deles, no ano de 3018, eles já tinham, digamos que, o endereço do bairro que eles estavam indo atrás, Bolseiro, no Condado. A percepção sobrenatural deles funcionava como o exemplo que eu dei aqui do cheiro de churrasco. Eles sentiam quando estavam mais perto, quando se aproximavam da presença do anel, mas ainda assim precisavam de pistas e de investigação. E também da sorte para bater na porta certa. Não era como se fosse um radar, e sim um cheiro, um faro. Mas e aí? O que você achou dessa análise? Deu para entender bem essa diferença do filme pro livro e como funciona essa atração sutil nos livros? E me fala, você quer mais vídeos como esse mostrando a diferença dos filmes para os livros? Se sim ou se não, deixa aqui nos comentários porque é o jeito de eu saber se vocês querem ou não. Isso me ajuda a produzir o conteúdo aqui para vocês. Mas então é isso. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, que assim você fortalece meu trabalho. Então, sem enrolação, é isso, valeu, fiquem com Deus e fui!